Ah, como ser um bombeiro no Brasil? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu elenquei 5 tipos de bombeiros para vocês. O primeiro deles é o bombeiro militar. O bombeiro militar, ele tem uma previsão na nossa Constituição Federal, onde os estados irão criar as suas corporações. Essas corporações irão abrir concursos para entrada de novos bombeiros. O que vai ser avaliado nesse concurso? Vai ser avaliado conhecimentos gerais, conhecimentos de português, matemática, entre outros. Se você for habilitado nessa fase, você vai para a segunda fase. Na segunda fase, você vai passar por testes físicos, onde vai ser avaliada a sua capacidade de corrida, de resistência, de força. Se você for aprovado nesse teste, você vai para a terceira fase. Na terceira fase, nós temos a avaliação psicológica, onde você vai ser submetido a alguns testes para ver se você consegue reagir e tomar decisões precisas para sair de situações difíceis, nas quais podem se enquadrar o serviço de bombeiro. Uma quarta fase é a avaliação médica. Na avaliação médica, vai ser avaliada a sua saúde como um todo para ver se você pode acessar a carreira de bombeiro militar e servir durante vários anos, atendendo em incêndios, em resgates, em diversos imprevistos, a população. Você sendo habilitado em todas essas fases, você vai ter o direito de acessar a Escola de Formação de Bombeiros Militares. Na Escola de Formação de Bombeiros Militares, você irá aprender meios, técnicas, recursos, como proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente. Você vai se proteger e proteger as outras pessoas como um bombeiro. Esse é o primeiro tipo de bombeiro, desse eu vou distinguir os outros. O segundo tipo de bombeiro interessante é o bombeiro civil. O bombeiro civil ele trabalha numa atribuição mais específica do que o militar. Ele trabalha normalmente em empresas, em indústrias, em shoppings, em locais onde há risco às pessoas, onde há risco ao patrimônio e ao meio ambiente, e o bombeiro civil tenta prevenir esses riscos com as técnicas, com os métodos que ele aprende. E ele aprende onde essas técnicas, esses métodos? Ele aprende numa escola privada, uma escola de formação de bombeiros civis. Ele atua e faz um serviço essencial. É o bombeiro civil que muitas vezes dá o primeiro atendimento numa situação de emergência. Ele, não sendo suficiente para solucionar o problema, ele chama outros órgãos de segurança pública, como o bombeiro militar, como a defesa civil, como a polícia militar, como o SAMU, entre outros. Um terceiro tipo de bombeiros que eu quero comentar com vocês é do bombeiro voluntário. O bombeiro voluntário ele tem um destaque no nosso país, no estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina possibilitou a criação de bombeiro voluntário, onde os bombeiros voluntários trabalham e atuam muito parecido com os bombeiros militares. Porém, sem ter atribuição militar, porém prestando o mesmo serviço, atendendo em casos de risco à vida, em risco ao patrimônio e ao meio ambiente, combatendo incêndios, combatendo inundações, protegendo as pessoas. É muito interessante conhecer o bombeiro voluntário, um bombeiro que não é remunerado, as pessoas que trabalham lá não são remuneradas, mas ainda assim prestam um serviço de excelência. O bombeiro militar no estado de Santa Catarina, que é responsável pela elaboração dos laudos técnicos, das vistorias, das casas, dos prédios, das indústrias. Um quarto tipo de bombeiros para comentar com vocês é o bombeiro voluntário. Bombeiro de aeródromo. Quarto tipo de bombeiros que eu quero falar para vocês. O bombeiro de aeródromo ele trabalha em aeroportos. Quem regula os serviços do bombeiro de aeródromo é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC edita resoluções que vão definir como será o serviço do bombeiro de aeródromo, os equipamentos, os recursos, os conhecimentos que eles têm que ter para desempenhar bem a função de bombeiro de aeródromo. Um quinto tipo de bombeiros que eu vou falar para vocês é o bombeiro municipal. O bombeiro municipal é no qual eu atuo na cidade de Sumaré. A cidade de Sumaré, assim como muitas outras no Brasil, não tinha o serviço dos bombeiros militares, decidiu, junto com o Poder Legislativo e o Executivo, criarem
a Corporação de Bombeiros Municipal para proteger os munícipes, proteger a vida dos munícipes, o patrimônio e o meio ambiente, cuidando assim melhor da cidade. E hoje ela já tem mais de 40 anos. Foi criada a primeira legislação que tratava da proteção contra incêndios no município em 1975, sendo que em 1981 surgiu a denominação Bombeiro Municipal de Sumaré. E para você acessar esse cargo de bombeiro municipal, você deve prestar um concurso público, assim como o bombeiro militar vai passar por avaliação de uma prova objetiva, vai passar por uma avaliação física, vai passar por uma avaliação psicológica e médica. Após isso, se você for habilitado, você vai entrar numa escola de formação de bombeiro. Sendo habilitado, você vai assumir a função de bombeiro municipal. Se você um dia precisar do serviço de qualquer um desses tipos de bombeiros, seja militar, seja o bombeiro civil, seja o bombeiro voluntário ou de aeródromo ou o municipal, conte conosco, ligue 193. Se você gostou desse vídeo, se você quiser mais informações sobre esses tipos de bombeiros ou outras, curta por favor o vídeo, compartilhe e comente com seus amigos. Obrigado!